Olá, eu sou a Suzel do canal Cristo Vivo e hoje vou dar um testemunho de um milagre que vi acontecer diante dos meus olhos. Por isso eu te convido a ficar até o final desse vídeo para fazermos juntos uma reflexão sobre fé. A Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos dias em que muitos ainda acreditam em Deus, mas poucos verdadeiramente esperam vê-lo agir. Nós oramos, nós cantamos sobre milagre, falamos sobre o sobrenatural, lemos os feitos de Jesus, nos impressionamos, mas muitas vezes nossa fé já não espera mais pelo impossível. E um dia Deus me confrontou profundamente sobre isso, porque eu entendi que talvez o que nos separa da igreja de Atos não seja um Deus diferente, mas uma fé diferente. Eu sou fotógrafa e fotografei já muitos partos. Quem trabalha acompanhando o nascimento sabe que nenhum parto é igual ao outro. Existem imprevisibilidades, mas também existem parâmetros que, pela experiência, conseguimos observar a normalidade. E houve um parto que marcou a minha vida. Por volta das 18 horas, a enfermeira responsável me ligou me dizendo: corre, porque ela já está com 6 centímetros. E para quem acompanha parto, sabe, existem mulheres que dos 6 centímetros até o nascimento evoluem muito rápido, outras demoram. Mas algumas, às vezes em 30 ou 40 minutos, já dão à luz. Então eu me apressei, porque dentro do esperado, aquele bebê provavelmente nasceria ali entre 9 e 10 da noite, 11, estourando meia-noite. Mas as horas começaram a passar. 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4 da manhã, 5, amanhecendo, 6, e algo dentro de mim gritava. Uma angústia muito forte me sobreveio e eu não sabia explicar, porque até então os sinais estavam normais, os batimentos cardíacos do bebê estavam sendo monitorados constantemente, tudo certo, a pressão da mãe estava boa, não havia ruptura da bolsa, não havia nada que humanamente mostrasse algum grande problema. Mas no meu espírito havia uma inquietação profunda. E enquanto a madrugada avançava, dentro de mim havia um pensamento que vinha repetidamente: eu não quero fazer parte disso, eu quero ir embora. Mas eu havia sido contratada, precisava ficar ali. Era como se algo dentro de mim soubesse que havia algo errado. E em determinado momento da madrugada, por volta das 5 da manhã, aquela mãe começou a cogitar a possibilidade de uma cesariana, porque estava extremamente cansada e sofrendo muito. Mas não havia a possibilidade naquele momento. Não havia equipe disponível nos hospitais naquele momento da madrugada para uma cesárea de emergência. E como os sinais do bebê continuavam aparentemente normais, provavelmente ela ainda seria conduzida para um parto normal. Então optou por continuar, até que quase 9 horas da manhã a bolsa rompeu. E imediatamente um odor muito forte invadiu o ambiente. Quem trabalha com partos sabe, líquido amniótico não tem cheiro. Naquele instante, então, ficou claro que algo estava muito errado. E pouco depois o bebê nasceu, sem reação, completamente parado, sem responder a nenhum estímulo. A equipe imediatamente iniciou todos os protocolos de reanimação e eu vi aquelas enfermeiras tentando estimular aquele bebê e nada. Enquanto isso, a mãe, sem perceber o que estava acontecendo, gritava de alegria porque havia conseguido parir. Ela celebrava, enquanto ao redor dela existia um silêncio desesperador. A amiga dela que acompanhava o parto me abraçou chorando, perguntando como isso aconteceu, como isso foi acontecer, como isso, ela repetia isso. E naquele momento, toda aquela angústia que sentia a madrugada inteira veio sobre mim de uma vez. Eu saí e clamei ao Senhor. Mas eu não clamei porque eu tinha poder, eu não clamei porque eu podia resolver. Eu clamei porque eu sabia que Jesus é quem dá a vida. E eu pedi: Senhor, tem misericórdia desta mãe, opera um milagre aqui.
Porque a vida pertence ao Senhor, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira. Teu é todo o poder. E eu declarei a vida sobre aquele menino em nome de Jesus, naquele momento. Assim que eu disse amém, eu ouvi o choro do bebê. A SAMU foi acionada e quando eles chegaram, o bebê já havia sido reanimado. E por conta do tempo sem resposta, ele foi levado para a UTI neonatal e permaneceu internado por mais de um mês. Mas para a honra e glória do Senhor, aquele menino não teve sequelas. Eu o acompanho nas redes sociais. Tempos depois, eu fazendo meu devocional, estava lendo sobre Tábita. A Bíblia diz que Tábita morreu e que souberam que Pedro estava ali. Então o chamaram, ele veio, orou e ela voltou à vida. Então veio uma pergunta muito forte ao meu coração. Meu Deus, o que nos afasta hoje de viver os milagres que aquela geração viu, que aquela geração viveu? E imediatamente o Espírito Santo falou comigo. O que os afasta daquela geração é a falta de fé no poder de Jesus. Quando eu ouvi isso, eu continuei e pensei, mas Senhor, para os apóstolos era muito mais fácil desenvolver a fé. Eles conviviam com Jesus, eles viam os milagres acontecerem diante dos olhos deles todos os dias, no dia a dia com Jesus. Então o Espírito Santo falou comigo mais uma vez e me disse, com essas palavras, minha filha, não foste tu que clamaste pela vida do menino? Não foste tu que rogaste por misericórdia daquela mãe? E não foste tu que viste o milagre diante dos teus olhos? Naquele dia eu entendi algo. O problema não é que Deus parou de operar. O problema é que nós paramos de acreditar como deveríamos. Porque Jesus continua sendo o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operava milagres em Atos continua vivo. O mesmo nome que ressuscitava mortos continua poderoso. O mesmo Deus que ouviu Pedro continua ouvindo as nossas orações. Mas nós nos acostumamos a orar sem esperar. Pedimos, mas já desacreditando. Cantamos sobre milagres, mas não esperamos verdadeiramente vê-los. E Jesus repetia constantemente, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Seja feito conforme a tua fé, porque a fé move o coração de Deus. Em Marcos 9:23 está escrito, tudo é possível ao que crer. Tudo, não apenas algumas coisas, não só as coisas possíveis, tudo é possível ao que crer. Tudo é tudo. Talvez hoje Deus não queira apenas operar um milagre na sua vida. Talvez hoje Ele queira primeiro ressuscitar a sua fé, a nossa fé. Porque ainda existe poder no nome de Jesus. Ainda existe resposta para a oração. O nome de Jesus é poderoso. Ainda existe Deus operando milagres. E talvez existam pessoas aqui que já desistiram de clamar, já desistiram de acreditar, desistiram de esperar. Mas o céu continua respondendo à fé, porque eu aprendi naquele dia que Deus ouviu o clamor de alguém que escolheu acreditar. Então, queridos, não percamos a fé. Nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor, conhecendo mais aprofundadamente esse Deus precioso e maravilhoso, lendo a sua palavra. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos nos submeter à leitura da palavra para que estejamos ali ouvindo e a nossa fé seja uma crescente, seja fortalecida. Assim, no nosso dia a dia, nós estaremos reconhecendo o mover do Senhor, a ação do Senhor em nosso favor, e não apenas em nosso favor, mas também em favor das pessoas ao nosso redor. E isso é extraordinário, quando nós estamos sensíveis a ponto de reconhecer, de perceber a mão do Senhor, o mover do Senhor, a proteção, a provisão dele em nossas vidas e na vida das pessoas ao entorno. Nós nos aprofundamos, nós crescemos em fé, porque nós vamos conhecendo mais sobre o caráter desse Deus glorioso e poderoso. Então, meus irmãos, que nós estejamos mergulhados nele, que nós separemos tempo para desenvolver intimidade e relacionamento, que
o relacionamento com Ele seja a prioridade da nossa vida, porque com Ele nós tudo podemos. Porque não é sobre a nossa capacidade, mas é sobre o poder dEle, mas para Ele poder mostrar, agir, se mover em nosso favor, nós precisamos crer. E isso nos aproxima dEle, nos aproxima dos milagres, nos aproxima de viver milagres, de observar, de reconhecer e de darmos então a glória a quem deve ser dada, a glória a Deus. E se você sente que está enfraquecido na fé, ore, fale com Ele, peça a Ele. A palavra diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando reconhecemos que somos frágeis, que somos fracos, o poder dele vem sobre nós e somos então fortalecidos por ele. Vamos então orar juntos. Pai, Santo Deus, querido, gracioso, justo, fiel, poderoso, glorioso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por este tempo, por esta palavra e queremos, Pai, rogar do Senhor, Paizinho, que venha fortalecer a nossa fé. Nós sabemos, Pai, que muitas circunstâncias nos enfraquecem, nos sentimos fracos, mas a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós aqui reconhecemos, Senhor, a nossa fraqueza e que o Teu poder pode despertar em nós uma fé extraordinária, Senhor, uma fé crescente, uma fé que rompe limites, que rompe barreiras, que excede todo o nosso entendimento, Pai, que nos traz a paz que excede todo o entendimento. Então nós rogamos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós e nos ajude a crescer em fé, nos ajude a crescer em intimidade com o Senhor, em conhecer ao Senhor, Pai, porque assim poderemos ver, reconhecer e ver o Teu mover, o Teu agir em nossas vidas e ao nosso entorno. Pai, nós assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.